Olá, que bom ter você aqui no canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos aprender sobre substratos inertes que não apodrecem as raízes das orquídeas. Vou te mostrar 5 opções de substrato, uma delas a última opção é o mais simples e barato. Você nem vai acreditar que pode usar essa opção como substrato, todos vocês têm esse substrato em casa. Quando compramos uma orquídea no supermercado ela vem no vaso, então você pega esse vaso e coloca em um local com pouca luz. O que a gente não sabe é que essa orquídea precisa ser replantada em um novo vaso. Se o transplante não for feito ela vai começar a apodrecer as raízes e acaba morrendo. Por isso, muitas pessoas perdem orquídeas. Para você não perder mais suas orquídeas, vou te mostrar algumas opções simples de substrato para orquídeas. Se você acertar no substrato nunca mais perderá orquídeas, principalmente se você for iniciante. Primeiro substrato é a pedra brita. Muito indicada no uso de substrato para orquídeas. A pedra brita é um substrato que fica muito bem em orquídeas, elas garantem espaço para que as raízes cresçam, e ainda aderem bem às raízes das orquídeas. Você pode usar uma tela de arame e colocar em um vaso ou bacia e modelar em círculo até formar um vaso. Vá adicionando as pedras no centro e em seguida coloque a orquídea. Algo muito importante, você precisa prender a orquídea com um pedaço de arame na tela. Para ela ficar presa. Se isso não for feito as raízes não se desenvolverão. Outra dica é que a rega deve ser feita todos os dias. Você também pode usar uma garrafa PET e fazer vários furos ao redor. Mas precisa deixar a parte da hidroponia, que é esse espaço onde fica um pequeno reservatório de água. Agora, se você quer aprender a cultivar orquídeas em diferentes tipos de substratos como carvão, terra, tronco seco, tronco vivo. Clica no link na descrição, lá também vou te ensinar quais são os materiais necessários, adubação, umidade, luminosidade e muito mais. O segundo substrato é o isopor, isso mesmo. Você pode usar aquele isopor de eletrodoméstico, que vem nos produtos. Pode ser qualquer um. Você corta em pedacinhos como esses aqui que vai dar super certo. Me diz aí nos comentários se você sabia dessa dica. Só para você entender vou falar um pouco desse substrato. Isopor tem baixa capacidade de retenção de água e boa possibilidade de aeração. É frequentemente usado como substrato para orquídeas, misturado com pedrinhas, isso é feito para melhorar a capacidade de aeração. Quais as vantagens do substrato de isopor com pedrinhas ou cascalhos? As raízes das orquídeas pedem por uma coisa muito importante, espaço para ir respirar e escoamento de água. Tudo o que elas querem é que o substrato não acumule muita água, mas mantenha um ambiente agradável e com nutrientes a serem absorvidos. O isopor contribui muito bem para reduzir a temperatura nos dias mais quentes ou aumentar nos dias frios, já que é sua característica manter temperaturas estáveis. O isopor também é muito fácil de ser encontrado e é muito barato e não apodrece as raízes das orquídeas. Você também pode colocar musgo esfagno sobre o isopor para manter a umidade. Não esqueça de prender bem essa orquídea com arame. Terceiro substrato que muitos de vocês têm, são os pedaços tijolos ou pedaços de telha. Também é um material reciclado que pode ser utilizado para o cultivo de plantas enraizadas em substrato. Esse material é igual ao material de um vaso de barro, ele precisa ser bem molhado na hora da rega, porque ele vai sugar bem essa água e depois vai liberando toda a umidade para a orquídea, por ele secar muito rápido. Você vai precisar colocar um pouco de musgo esfagno em cima. Para quem mora em regiões muito secas tem que molhar todos os dias. Você pode ir testando qual o melhor usar o musgo esfagno ou fazer em hidroponia para a orquídea. Isso ajudará a reter umidade sem encharcar as raízes da planta. Quarto substrato, você pode fazer uma mistura dos materiais que você tem aí em sua casa, você pode misturar isopor com pedrinhas ou misturar pedra brita no fundo do vaso e adicionar argila expandida. A argila expandida tem a vantagem de manter a umidade por mais tempo. Porque ela suga a água e fica bem encharcada, depois aos poucos ela vai liberando a umidade para as raízes da orquídea. Uma dica bem importante ao usar a argila expandida, você pode fazer uma hidroponia usando a brita para colocar no fundo do vaso. Porque se você colocar a argila expandida direto no fundo do vaso ela nunca irá secar.
A pedra brita é mais indicada por absorver essa água e liberar para a orquídea evitando o apodrecimento das raízes. Todos esses substratos que eu mostrei aqui no vídeo, vocês podem misturar tudo e colocar musgo esfagno por cima em um vaso de barro ou de garrafas PETs com bastante furos nas laterais. Se você escolher com hidroponia, use o musgo esfagno apenas em cima das raízes, nunca no fundo ou no meio do vaso. Lembrando que essa dica é apenas para lugares muito quentes para manter sua orquídea hidratada. Agora, veremos o quinto substrato. Vou te mostrar essa vanda, plantada no vaso de plástico. Ela está bem presa no vaso, com um arame, e hoje está chovendo muito. Observe que ela está grudando as raízes na parede do vaso. Que é um material inerte, ou seja, é um material que não apodrece as raízes. Essas raízes começarão a se desenvolver grudadinhas nas paredes do vaso. Essa orquídea não tem substrato. Essa técnica pode ser feita em vasos de vidro ou de plástico. As orquídeas usam o substrato apenas para se segurar. Para regar essa orquídea, coloquei ela dentro de um recipiente com água por meia hora, apenas. Se você mora em regiões quentes, deixa um pouco mais na água. Se você usar o vaso de vidro, deixa um pouquinho de água no fundo do vaso para ela se evaporar em 1 ou 2 dias no máximo. Ou, faça a rega todos os dias enchendo o vaso por meia hora, depois joga toda a água fora. Qual o momento certo de fazer a rega nesse tipo de cultivo? Só quando as raízes estiverem prateadas, se estiverem verdes não faça rega. Então, esse método é fácil de ser cultivado sem o substrato. Se for adubar, borrifa o adubo e depois joga fora. Se você deixar o adubo no recipiente, ele vai apodrecer as raízes. Se você seguir essas dicas como foi ensinado, você vai ter lindas orquídeas no seu cultivo. Elas darão lindas flores e as hastes crescerão saudáveis e você poderá fazer novas mudas com essas orquídeas. Aqui no canal ensino como propagar orquídeas de 4 maneiras diferentes. Vou deixar esse vídeo para você aprender como propagar suas orquídeas e não precisar mais comprar orquídeas para o cultivo de sua coleção.